passada, ali bem próximo ao portão, ele quer saber o porquê disso. Ele quer saber a placa do carro, ele quer saber o porquê que aquele carro parou. Ele acredita que ela tem alguma coisa a ver com essa história, e não tem nada a ver. Ela não sabe quem é o carro, quem é a pessoa que parou ali. Então ele já começa com essa psicose dele. Pois é. E agora, Fernanda? Olha, agora vamos ver aqui, a gente vai falar agora de um assunto que eu sei que o Vilela tá, assim, até bem tema doloroso, sensível, né? é um tema bem sensível, que é a história do Lito. Ah, do Lito, né? Do Lito. O Lito que, inclusive, recebeu uma homenagem até fora do Brasil, vocês viram isso hoje, do piloto, né? Pois é. Esse piloto que fez ali o voo lá nos Estados Unidos, escreveu Lito, e desde que essa notícia, como é que chama a esposa dele, Vilela? Mila. A Mila trouxe a notícia, dividiu nas redes sociais, o Brasil inteiro se comoveu e começou a fazer uma corrente para que essa história chegasse aí onde ela tinha que chegar, e ela chegou. E a gente vai falar um pouco disso hoje, porque... E é uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, né? Pouca gente tinha ouvido falar sobre ela, né? E tem gente confundindo com outras coisas, né? E eu fui atrás de... Eu acho que, como todo mundo, fui atrás de vários vídeos para tentar entender a progressão dessa doença, como que acontece, né? Então, exato. Temos um médico para explicar para a gente. Um grande especialista nesse assunto, que vai conversar com a gente, que é o Dr. Felipe Schmidt, se eu não me engano, é assim que a gente fala o nome dele. Ele vai poder explicar por que as pessoas estavam confundindo, se eu não me engano, com a vaca louca, com a doença da vaca louca. E não é que ela não seja, né, da vaca louca, é que são proteínas, elas são de transmissões diferentes. Acho que o doutor vai poder explicar isso para a gente. Eu vi também sobre isso. Doutor Felipe já está aí? Estou sim. Oi, doutor Boa Felipe, noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite à equipe. Enfim, fico disponível aí para todos os questionamentos aí. O Lito, ele teve ele foi tratar, né, de um câncer de próstata, e depois o doutor, o senhor está por dentro, aí ele sentiu alguma dor, alguma coisa que indicou, e aí ele foi ver o que era? Como que foi o início? Olha, enfim, eu não tenho detalhes sobre o caso, só o que foi relatado aí na mídia, né? Mas... na verdade, doutor, perdão até te cortar, mas a Mila já estava com ele. Tá. E aí ela começa a perceber que ele está perdendo o movimento de um braço. E eles associam a uma... eu não sei, é um tipo de cefaleia aguda, doutor? O senhor vai saber me explicar aqui? Cefalite? Sim. Alguma coisa assim? E aí começa uma investigação até chegar nesse diagnóstico. Enfim, o caso, pelo que foi descrito, foi um caso de um quadro inicialmente motor, ou seja, com dificuldade de movimentos, e rapidamente progressivo. E que o que me parece que inicialmente atribuíram de alguma forma, também uma doença rara, que é a encefalite, uma inflamação no cérebro associada a um câncer, né? E só que depois descartaram porque não houve uma resposta adequada à doença, e por isso foram investigar outras causas e se chegou ao diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob, né, que é um tipo de doença priônica. Tem um grupo de doenças que não inclui só essa, que inclui também a doença da vaca louca, entre outras ainda mais raras, que são por uma proteína que existe no nosso organismo, mas ela se dobra de uma forma normal, e ela tem uma capacidade de fazer como um efeito dominó, né? Quando ela está perto, se encosta numa proteína normal, a outra proteína também se dobra. E esse mecanismo de reação em cadeia acaba gerando a morte de neurônios em última instância, e com isso os sintomas relacionados à doença. E é uma doença devastadora, né? Com uma progressão rápida, em geral em semanas, e de curso até agora, pelo menos, inexoravelmente fatal, né? Então é uma doença realmente devastadora. Doutor, e não existe nenhum tipo de estudo sobre os motivos, as motivações que podem levar a essa alteração na proteína? Sim, existem algumas formas da doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Que é uma das doenças priônicas, tá?
Existe a forma esporádica, que é a mais comum, em torno de 85% dos casos. Olha que é uma doença rara. Nossa. Ok, é subnotificada, né? Assim, a gente sabe que principalmente aqui no Brasil a gente tem uma subnotificação grande, é muito difícil chegar ao diagnóstico. Na maioria dos locais você não tem o exame específico para chegar nesse diagnóstico, mas assim, a estatística mundial é em torno de 1 a 2 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Assim, essa é a estatística no mundo, a gente não tem uma estatística brasileira confiável. A gente sabe que mesmo no mundo você também deve ter uma subnotificação grande. São mais ou menos uns 600 casos por ano nos Estados Unidos. Bota aí 2 a cada 1 milhão, né? Então é uma doença muito rara e ela tem essas, vamos dizer assim, esses subgrupos. A esporádica, que é relacionada a proteína se dobra de uma forma que a gente ainda não consegue explicar o motivo que ela começa a fazer isso. E daí vai gerando essa reação em cadeia. E nesses casos a gente não encontra uma causa específica para isso acontecer. Existe um segundo grupo que é importante, que envolve mais ou menos 15% dos casos, que é a causa genética. Esse sim a gente sabe. A pessoa tem um gene anormal que produz a proteína de forma normal e essa proteína acaba gerando também a mesma consequência. E aí você tem uma mutação genética e você tem que testar os familiares diretos daquela pessoa, mas essa é mais rara e tende a acontecer de uma forma, numa idade mais jovem. E tem a terceira forma, que é a forma iatrogênica, que esse caso é muito raro, esses casos são muito raros e são relacionados em geral a, por exemplo, antigamente se fazia hormônio de crescimento, isso há décadas atrás, não era sintético. Ele vinha da hipófise humana. Então, eles pegavam a hipófise de cadáveres e extraíam hormônio de crescimento. E com isso, se você tivesse algum cadáver com a doença, você acabava transmitindo a proteína. Isso era uma forma também descrita. Então, você tem essa forma adquirida. A doença da vaca louca era uma forma adquirida, quando você se alimentava de um bovino que tinha a doença, especialmente dos miúdos, né, do cérebro do bovino, e você poderia se infectar com a doença. Mas com a vigilância muito grande, o controle governamental em vários países, inclusive aqui no Brasil, essa forma da vaca louca, que já era muito rara, ficou praticamente inexistente. Mas ela foi um protótipo, né, para a gente conhecer também essa forma. A esposa... Pode falar. A esposa do Lito, ela relatou nas redes sociais há pouco tempo, né, há poucas horas atrás, que o Lito não foi aceito. Na pesquisa. Enfim, me parece que eles já estariam, né, doutor, eles não estariam aceitando novos casos. E eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Aqui no Brasil a gente não tem assim faculdades, enfim, lugares específicos para quando algumas doenças são raras. E acho que nem é muito aceito esse tipo de tratamento. Mas, doutor, quando um paciente recebe um diagnóstico de uma doença que ela é terminal, não seria talvez o caso de avaliar que esse paciente tem o direito, por si só, de tentar qualquer que seja essa experiência, qualquer que seja esse tratamento, já que existe uma possibilidade? Olha, isso, enfim, acho que sim, claro, né? A gente chama isso, acho que, de uso compassivo, né? Mas o caso é um pouco mais delicado porque não existe nada aqui no Brasil e mesmo nos Estados Unidos e fora, onde tem alguns estudos, de uma forma muito limitada e ainda em estudos muito iniciais. Não tem nada ainda que é como se não valesse o risco, digamos assim. Não é isso não, porque a gente está diante de uma doença inexoravelmente fatal, então, sim, eu acho que vale o risco. Na minha opinião, se tem alguma chance que o tratamento dê certo, eu acho que vale, mas isso envolve um monte de coisas. Por exemplo, ele selecionou X pacientes para o estudo,
Às vezes não tem recurso para fazer para todos os pacientes, nem do próprio Estados Unidos ou nem da própria Europa. Enfim, se você inclui um, como é que você não vai incluir outro? Então, isso é uma situação que eu realmente eu não tenho como opinar, é muito difícil, mas eu espero realmente que eles consigam, de alguma forma, algum tipo de tratamento experimental, porque realmente é uma doença catastrófica, é uma doença com curso muito, muito rápido, então torço muito para que, de alguma forma, eles consigam acesso a esse tipo de tratamento. Doutor, algumas perguntas assim. Pode ser que seja ainda uma outra coisa que esteja mascarado parecendo essa doença. Qual que é a progressão? Essa progressão, ela é uma... Ela pelo número de casos, a gente já sabe o tempo dela, ou ela pode variar muito? Bom, assim, a primeira pergunta com relação Ao diagnóstico, né? o erro diagnóstico, assim, o teste que é feito, que é um teste de difícil acesso, a gente chama de RT-Quick. Tá. A gente usa exatamente a forma de espraiamento da doença para fazer o teste. Você pega a proteína, você coloca em um tubo com proteínas normais, aquela proteína PRP, só que a proteína normal, e chacoalha aquilo. Estou falando de uma forma muito leiga. Para ver se ela dobra as outras também, é isso? Dobra as outras também, exatamente. Então você faz exatamente, você simula o que a proteína faz dentro do organismo. Claro, isso é de uma forma muito leiga, a análise é muito criteriosa, até por ser uma doença catastrófica, a gente toma extremo cuidado para dar esse diagnóstico, porque no momento que você dá esse diagnóstico, você está dizendo para o paciente que você não tem nenhum tratamento a fazer. Esse teste ele é muito específico. Assim, quando ele dá positivo, a chance de ser um falso positivo é próxima de zero. Agora, ele tem uma chance de falso negativo, ou seja, dar negativo e ainda assim ser doença priônica, você tem que esperar um pouco para fazer um novo teste ou, enfim, procurar outra forma, como, por exemplo, uma biópsia cerebral, que a gente não costuma fazer na maioria dos casos. Esse teste foi realmente uma grande mudança nos últimos anos, e eu acho que isso aumentou também os diagnósticos, então talvez essa estatística de 1 a 2 por milhão de habitantes por ano, talvez aumente um pouco por conta da acessibilidade a esse tipo de teste, que aqui no Brasil ainda é muito limitada. E em relação à progressão, tem alguma coisa que se faça para retardar essa progressão ou não? Não, a doença, em média, ela acaba sendo fatal em 4 a 6 meses, mas tem variações, tá? Tem casos atípicos que vivem, às vezes, até mais de um ano, mas isso é uma exceção. E a gente trata, basicamente, a gente dá conforto, a gente tenta tratar os sintomas para que a pessoa tenha mais conforto, mas até a presente data a gente não tem um tratamento específico, a não ser esses que estão em estudo. E, doutor, geralmente como que a evolução da doença vai se dando? Primeiro na parte neurológica, depois na parte motora, é isso? Em geral, até pela descrição que deram do Lito, ele foi uma exceção, assim, um caso raro dentro de uma doença rara, porque ele começou com sintomas motores, basicamente com perda de força. Não é comum isso. Costuma se iniciar com sintomas, em geral, cognitivos ou alteração de comportamento, mas assim, é de tão rápida a progressão que você costuma ver outros sintomas. A pessoa não fica com uma coisa só. E outra coisa que a gente vê é um sintoma que a gente chama de mioclonia, que parece um tremor, só que parece um abalo, um choque. Então costuma ser o que a gente chama de demência rapidamente progressiva com mioclonia. A pessoa vai perdendo as funções cognitivas, ou seja, a sua capacidade de raciocinar, de falar, de entender de uma forma rápida, em semanas, com algumas alterações motoras. Mas existem casos que se iniciam com alterações, com sintomas diferentes, como alterações visuais, alterações psiquiátricas, mas rapidamente se somam outros sintomas. Doutor, só uma dúvida, assim, para a gente que não entende, ele tinha contado para todo mundo há pouquíssimo tempo atrás que estava dando início a um tratamento para um câncer de próstata. E aí vem essa bomba logo na sequência, né? Essa bomba para a família principalmente. Ela pode ter surgido
em um momento em que ele está mais debilitado, ou pelo seu conhecimento, obviamente, assim, pelo que você tem de experiência com essa doença, ela apareceria agora de qualquer forma? Não dá para dizer isso, mas ela pode ter ligação ou não? É difícil dizer, mas é interessante pelo que eu ouvi, né, do caso aí, como eles trataram como encefalite autoimune, que seria o que eu teria feito, porque tem às vezes relação com esse tipo de câncer. Não acho que tenha relação, aí eu digo acho, não digo certeza, e não acho. O câncer de próstata é relativamente frequente em homem, não, assim, um homem a partir dos 50 anos talvez seja o tipo de câncer mais frequente. Então acho que foi uma infeliz coincidência, mas eu não tenho como dizer com certeza. Pode ser que a gente descubra daqui a algum tempo que aqui havia alguma relação, mas em princípio acho que não. Doutor, queria agradecer demais a sua participação aqui para falar desse assunto tão delicado, né? E que o Brasil estava aguardando tanto uma resposta diferente. A gente sabe disso, todo mundo na torcida, para que, enfim, para que hoje essa família já estivesse embarcando aí, buscando, quem sabe, se não uma cura, uma possível forma de sobreviver com isso, né? Sobreviver enfim, da melhor forma possível. Então, qualquer novidade que a gente tenha, né, qualquer novidade em relação até mesmo que a Mila está tentando conseguir, a gente... Tratamento das pesquisas, a gente volta a falar. Muito obrigado, então, doutor. Obrigada, viu, Obrigado, doutor? E espero que isso seja que o lito seja um símbolo aí da nossa luta aí contra essa doença que é rara, mas é um problema de saúde pública, é uma doença devastadora. Eu espero que ele consiga o tratamento, eu espero que a gente tenha novidades em breve aí. Tá certo. Muito obrigada. Para completar, queria também agradecer muito ao pessoal que está ajudando, né? Que está fazendo vídeos em inglês. Sacane que está assumindo o canal do Lito, porque as pessoas não sabem, mas as contas chegam, e é caro o tratamento, qualquer tipo de coisa. Então eu também me coloquei à disposição, tem muita gente colocando à disposição para produzir vídeos, e o Sacane está coordenando tudo isso. Inclusive ele está num voo agora para BH e não conseguiu falar com a gente, mas ele está cuidando do canal. Outra coisa também que eu queria falar é uma coisa chata, porque estão, principalmente nas redes sociais, estão atacando um pouco a Mila, estão politizando, porque ela fez críticas e pediu ajuda ao governo e tal, e o pessoal está confundindo isso com outra coisa. Gente, não coloca a política no meio, ela está fazendo todos os meios para conseguir o tratamento, para conseguir salvar a vida do marido, e, cara, quem coloca a política no meio disso, eu acho que já perdeu a alma, né? É uma pessoa que realmente não esquece o debate político, esquece a eleição, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É isso. Até porque quando a gente